Estamos iniciando a nossa aula número 142 do nosso curso de Filosofia Espírita e que se atende também à interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. A aula de hoje contempla-nos com um ponto, uma linha divisória, um divisor de águas, eu diria, entre o judaísmo, a proposta do neo-judaísmo, mais tarde transformado em cristianismo. Essa coisa tão sutil, tão fina, do ponto de vista ideológico e religioso, ela se desdobra e se manifesta como o abrir de umas pétalas de flores numa manhã primaveril. E ela está consubstanciada no discurso de Estevão. Estevão foi acusado já no nosso trabalho aqui, aula por aula, no seu julgamento no grande templo de Jerusalém, no Sinédrio, o grande centro nervoso religioso da época, e foi acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro. Blasfemo, caluniador e feiticeiro. Blasfemos é condenar uma religião, ir contra ela. Caluniador é criar uma acusação do indivíduo sem provas, baseada em determinadas leis, mas sem provas. E feiticeiro são sortilégios, é provocar coisas incompreendidas e que tocam o lado de uma espécie de magia e bruxaria. Perante a lei mosaica, a blasfêmia, a calúnia e a feitiçaria eram capituladas como pena de morte, sob pena de morte. E o indivíduo que fosse dessas condições acusado, ele seria lapidado, seria apedrejado, porque lápide vem do latim, é pedra, lápide em latim é pedra. Então caberia aí, o final de Estevão, a lapidação. Mas antes que os juízes pronunciassem a sentença, foi dada a defesa a Estevão, em razão dele ser israelita. Ele prover-se originário da tribo de Isaac, uma das tribos de Israel. Então ele tinha o seu direito a contestar, a se defender. E agora ele passa a se defender. Mas nessa defesa, meus alunos, eu peço muito que vocês atendam o que vai acontecer aqui. Porque aqui está o cristianismo original. Não o cristianismo, como eu disse sempre, traçado pelos textos que foram modificados por concílios e por papas, ou por emendas de um ou de outro, ou como Santo Jerônimo fez, juntou todos os 60 evangelhos da época e escolheu e deu um texto final para formar os 4 evangelhos, sobretudo os 3 evangelhos sinópticos, que têm o mesmo teor, que é o de João, Mateus, Lucas e Marcos, são os 3 sinópticos. E mais tarde, em paralelo, foi feito o de João, que foi influenciado pelo helenismo da época, como nós vimos aqui. Então, tudo isso sofreu uma modificação constante, mas o teor puro de Jesus não sofreu. Daí esse teor seguir através dos séculos e alcançar em 1857 o nosso Espiritismo. Mas nesse momento, o Estevão defende essa pureza do cristianismo original. E é aí que nós vamos nos entendendo. E vocês vão nos entender. Vamos ver
a contestação de Estevão, sua defesa. Estevão faz sua defesa. Levantando-se nobremente, contemplou os rostos ansiosos que buscavam de todos os lados. O buscavam, fictando Estevão. Lembrou instintivamente a promessa de Jesus aos seus continuadores, de que estaria presente no instante que devessem dar testemunho pela palavra, competindo-lhe não tremer ante as provocações inconscientes do mundo. Então ele retroage a Jesus e abre a voz. Israelitas, por maior que fossem as nossas divergências de opinião religiosa, não poderíamos alterar os nossos laços de fraternidade em Deus. Ou seja, sobrelevam a todos os interesses a origem divina de todos nós. E a esse Pai generoso e justo que elevo minha rogativa em favor de nossa compreensão fiel das verdades santas. Então, a abertura dele é transferir, deslocar para Deus a sua rogativa. Deus é que vai julgá-lo. Aí ele continua. Outrora nossos antepassados ouviram as exortações grandiosas e profundas dos emissários dos céus. À frente de seus martírios dignificantes andaram os santos varões de Israel. Alimentou-os as palavras do Eterno. Suas experiências constituem poderoso e sagrado patrimônio. Delas teremos a lei e os escritos do profeta. Então, nesse momento, ele retroage à epopeia do povo judaico. Retroage ao seu passado, em busca das sagradas tradições. Então, ele primeiro vai a Deus, abre em Deus, no sentido ecumênico da filiação divina. Em seguida, ele passa e recapitula o passado e as tradições judaicas. Nossa concepção de justiça é fruto de um trabalho milenário que empregamos as maiores energias, mas sentimos por intuição que existe algo mais elevado, além dele, de justiça. Temos os cárceres para os que se transviam, o vale dos imundos para os leprosos, a lapidação na praça pública para a mulher adúltera, a escravidão para os endividados, os 39 açoites para os mais infelizes. Bastará isso? Será essa a justiça? As lições do passado não estão cheias das palavras misericórdia? Grande esforço foi o trabalho no curso longo e multissecular, mas Deus, justo, respondeu aos angustiados apelos do coração, enviando-nos seu Filho bem-amado, o Cristo Jesus. Então, essa epopeia em que se busca a justiça e dentro dela a misericórdia, ela cresce e chega ao seu clímax em Jesus. Quando o orador frisou mais forte referência ao Messias de Nazaré, os fariseus presentes, fazendo protestos, gritaram de uma forma alta e alucinada: anátema, anátema! Punição para o transfuga, anátema, anátema, punição para o transfuga. O que vem ser anátema? Mais uma vez, é a reprovação enérgica, expulsão de uma coletividade religiosa ou político-ideológica. Então, quando nós reprovamos o indivíduo, censuramos, nós estamos anatemizando eles. Então, é o anátema, é a condenação. Então, ele diz: anátema, está violando os princípios religiosos, expulse-no, expulse-no. E transfuga. Transfuga é aquele indivíduo que, em tempos de guerra,
deserta das suas fileiras e vai lutar pelo inimigo. Então, transfuga. Então, eles criam anátema, anátema, transfuga. E Estevão levanta a voz também e diz: por que me apupais dessa forma? Toda precipitação de julgamento demonstra fraqueza. Toda precipitação de julgamento, fraqueza não demonstra fraqueza na argumentação ou nos fatos. Fariseus amigos, por que me temais em não compreender? Por que temais em nem compreender, porventura, temais a realidade das minhas afirmações? Lembrai-vos de que me refiro aos nossos erros do passado. Apesar de nossa miséria, Deus nos ama e, reconhecendo eu a própria indigência, não poderia falar-vos senão como irmão. Aí ele para e vai voltar para passagens bíblicas. Leste por acaso as ações de Isaías, as lições de Isaías, de que não podíamos sair apressadamente, nem enganando a nós mesmos, nem fugindo das nossas derrotas ou dos nossos deveres, porque o Senhor irá adiante, o Deus de Israel será a nossa retaguarda? Ouvi-me, Deus, é o Pai, e o Cristo é o Senhor. Então, nesse momento, ele cita Isaías: porquanto não saireis apressadamente, nem vos irei fugindo, porque o Senhor irá diante de vós. Então, ele cita a temperança, a necessidade. Mas nesse momento em que ele diz que Deus é o Pai e o Cristo é o Senhor, é o Deus de Israel, é o Pai e o Cristo é o nosso Senhor, ele mostra o sincretismo, a união, credo, sim, junto, credos, crença, a união de crenças, sincretismo religioso da sua mensagem com o judaísmo propriamente dito. Então, nesse momento, nesse sincretismo, em que ele vai unindo as pontas de duas ideologias, a judaica e aquela emergente, que é o evangelho, não havia ainda a palavra cristianismo, porque cristianismo vai aparecer na Grécia, vai ser um termo dado na Grécia aos seguidores de Jesus, chamado Christos, ungidos, os ungidos, Christos, ungidos, Christos, cristianismo. Enfim, e nesse momento que ele une essas partes e forma esse sincretismo religioso, Deus é o Pai, Deus de Israel é o Pai, e o Cristo é o Senhor, ele produz o grande movimento reformador da religião judaica. Vocês estudaram comigo, ou vão estudar ainda melhor, a Reforma Protestante, que começou com Martim Lutero em 1400 e pouco. Lutero não queria criar uma nova religião. Daí o termo reforma. Ele queria corrigir os abusos da Igreja Católica de então, que ele fortemente repudiava, como, por exemplo, a venda de indulgências. O indivíduo pecava, pagava um valor X à igreja, a igreja dava um diploma, um papel que ele estava liberto e ia para o céu. Era uma venda ostensiva de indulgência na sua época, que destinavam-se a financiar a Basílica de São Pedro no Vaticano. E outras coisas. Enfim, lá na frente, Lutero faz a reforma, mas ele não quer criar uma nova religião. Ele quer reformar a religião católica. Aqui, nos seus antepassados, Estevão não quer fundar nada de novo. Ele quer trazer a mensagem de Jesus e sincretizá-la com o judaísmo de então. Daí ele dizer o Deus de Israel e o Senhor é o Jesus. O Deus de Israel será a vossa retaguarda. Nesse momento, Estevão firma ser o Cristo Senhor. Nesse momento. Então,
por favor, me atentem. Essa passagem de Estevão está constante no Salmo 110, que eu peço que vocês possam ler, 110, versículo 1. Disse o Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos meus pés. Ou seja, a continuidade do judaísmo. O Senhor é Deus. O meu Senhor é Jesus. É inequívoco por esse versículo ser o Senhor do meu Senhor, Deus, e o meu Senhor, Jesus. Nesse momento, embora Estevão não tenha citado aqui, nem o nosso querido Emmanuel tenha conseguido reproduzir esse texto bíblico, ficou omisso, foi aí que se fez a grande interpenetração das duas doutrinas. A partir disso, dele tipificar o meu Senhor como Jesus e o Senhor como Deus, unir, perpassar, unificar, juntar, sincretizar a doutrina judaica com os evangelhos, como no novo judaísmo, ele passa a falar agora de Jesus. Porque ele é o meu Senhor. Estevão passa então a desenvolver toda uma linha de severas e graves indagações. Muito falais de Moisés e dos profetas. Todavia, podeis afirmar, com a mão na consciência, a plena observância dos seus gloriosos ensinamentos? Vocês seguem Moisés? Não estareis cegos atualmente, negando-vos a compreensão da mensagem divina? Aquele que ironicamente chamais o carpinteiro de Nazaré foi amigo de todos os infelizes. Sua pregação não se limitou a expor a princípios filosóficos. Ele não estava com casuísmo, com metafísica, com filosofias, com coisas, eu diria assim, imaginários, andando pelos imaginários, como a gente vê hoje esses palestrantes falando coisas do imaginário deles. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui são fatos concretos. É a pregação de Jesus, concreta na prática, sem argumentos filosóficos e teológicos e etc. Antes, pela exemplificação, renovou os nossos hábitos. Ele, na prática, exemplificou. Reformou as ideias mais elevadas com o selo do amor divino. Suas mãos nobilitaram o trabalho. Cuidaram de úlceras, pensaram úlceras. Curaram leprosos e deram vistas aos cegos. Suas mãos. Seu coração repartiu-se entre todos os homens, dentro de um novo entendimento do amor. É a colaboração maior de Jesus e o amor. E continuou: Jerusalém não me parece o santuário das tradições da fé. Então ele passa a criticar o status religioso de Jerusalém, que é totalmente mercantilizado. O santuário da fé que conheci por informações dos meus pais. Ele foi educado no judaísmo, ele é judeu. Atualmente, dá a impressão de um grande bazar, onde se vendem as coisas sagradas. O templo está cheio de mercadores. As sinagogas regurgitam de assuntos atinentes a interesses mundanos. As células farisaicas assemelham-se a um vespeiro de interesses mesquinhos. O luxo de vossas túnicas assombra. Não sabeis que à sombra dos vossos muros há infelizes que morrem de fome? Venho da periferia, onde se concentra a grande parte de nossas misérias. Bem,
Na próxima aula nós vamos continuar esse texto de Estevão. Então, na contestação dele, ele começa a deslocar a sua palavra para Deus e sob a cúpula da filiação divina comum a todos nós, ele chama a fraternidade em Deus, chama os irmãos para si nessa fraternidade, depois desenvolve um texto calcado na epopeia dos judeus, no sentido de buscar a justiça e a verdade, e colima e chega num determinado momento que ele faz o sincretismo entre a sua doutrina, a doutrina do Cristo, e a doutrina judaica. E a partir de fazer esse sincretismo, ele mostra que o Senhor é Deus e o meu Senhor é Jesus. Essa aí é a chave, é o segredo da sua manifestação sincrética. E a partir desse momento, dele trazer Jesus, e eu citei aqui esse Salmo 110.1, que o Senhor é o meu Senhor, né? O meu Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, né? Então, a partir desse salmo, que nós entendemos perfeitamente a visão de Davi, então, a partir disso, ele vai agora desenvolver o personagem Jesus, ou o Messias Jesus, e fala desses valores que Jesus trouxe e que ele exemplificou. E não foi nenhuma teorização, nenhuma filosofia, nenhuma palestra brilhante aqui, nenhuma retórica expressiva. Foi a simplicidade do dia a dia na comunicação com a dor do próximo. Caridade. Portanto, eu creio que essa aula 142 foi maravilhosa para mim e para vocês. Eu espero. Hoje é o dia 15 de outubro, é o dia do professor. Portanto, eu acho que nós estamos caminhando bem. Eu acho que eu estou mais ou menos consciente de que eu estou fazendo melhor. Mas a grande indagação será: por que não houve o neojudaísmo? Por que não houve esse neojudaísmo como houve a reforma em Martim Lutero, em Calvino, Zwingli, em outros reformadores, em Johann Hus, na Tchecoslováquia? Por quê? Porque aonde foi que se separou os evangelhos do judaísmo, quando os evangelhos são filhos do judaísmo? Onde é que houve a separação entre pai e filho? Por enquanto, a proposta de Estevão não é a separação. Ele respeita e traz todo o Velho Testamento para si. Como Jesus diz, não penseis que eu vim negar a lei e os profetas, eu vim cumpri-lo. O próprio Jesus já dizia isso, que ele não ia negar as tradições e a religião dos seus antepassados. Veio cumpri-los, mas veio colocar mais um ponto em cima disso, mais um degrau. E essa proposta do mais um degrau, ela sofreu num determinado momento, essa união, esse sincretismo, ele foi cortado. Rompido. Mas, por enquanto, a proposta de Estevão é essa no cristianismo primitivo. Que Deus, pois, nos abençoe. Flores para vocês. Obrigado. Até a próxima aula.